Atenção, atenção. Fórum de São José dos Pinhais. A segunda testemunha começa a falar no julgamento do caso Daniel, um dos casos mais emblemáticos da história da segurança pública do nosso estado. A Dani Sevieri está por lá para trazer todas essas informações. Quem seria essa testemunha? Às vezes a gente não pode revelar, né? Mas o que a gente pode revelar, até onde a gente pode ir, por favor, Dani? Veja, Lucas, essas testemunhas sigilosas são testemunhas de fato. Então, elas viram alguma coisa, elas contribuem para o processo de alguma forma. Essas testemunhas estariam na casa onde tudo aconteceu, teriam visto parte das agressões ou visto de que forma isso se deu, né? Então, elas contam como, por exemplo, o pedido de Cristiana, se teve socorro, se ouviu socorro, se não ouviu socorro, o que elas viram ali, que viram, por exemplo, uma delas, pelo menos em audiência, na primeira parte da audiência que aconteceu, para a pronúncia, elas contam como aconteceu tudo isso. Inclusive, é uma dessas testemunhas que fala que a Cristiana vira para a Alana e fala assim, não deixa teu pai fazer nada aqui em casa. Mais ou menos isso. Não é exatamente essa frase que ela fala, mas é nesse contexto. E a Alana olha para ela, de acordo com testemunhas, e fala, olha, você conhece o pai? Então, assim... Enfim, e são testemunhas que contam, por exemplo, o estado em que estava o Daniel, que já começaram a agredi-lo dentro do quarto, que depois ele foi tirado do quarto arrastado, que ele foi colocado na frente da casa, que lá ele já estava praticamente despido, só com a roupa de baixo, e essa roupa de baixo foi arrancada também. Então, são esses detalhes que essas testemunhas contam. Agora, você pode me perguntar, Lucas, por que essas testemunhas são tidas como sigilosas? Justamente porque eu acho que todo mundo se lembra que no começo disso tudo, inclusive, muitos deles respondem por esses crimes, houve uma tentativa de coação a algumas testemunhas do processo. Houve uma espécie de combinado entre o Edson e algumas pessoas que ele disse, olha, inclusive ele usa até o termo que esse elo não pode ser quebrado. E ele realmente coage algumas pessoas para contar aquela versão de que, na verdade, o que aconteceu foi que o Daniel, no meio da festa, estava mexendo no celular e saiu andando sozinho. Só que na hora do vamos ver, essas pessoas não aceitaram fazer parte disso tudo e falaram para a polícia. Então, foi isso que aconteceu. Essas testemunhas são testemunhas que são protegidas justamente por isso, para evitar que um mal maior aconteça, porque elas são essenciais para o processo, porque elas conseguem descrever exatamente aquilo que elas viram. E isso ajuda, por exemplo, na questão da pronúncia da Cristiana Brites sobre o homicídio qualificado por motivo torpe. É de uma dessas testemunhas que vem a frase que coloca ela com essa intenção disso. Além disso, elas também demonstram o que aconteceu. Tinha sangue na casa, não tinha sangue na casa, para demonstrar o quanto dessas agressões, né? Então, elas contam um pouquinho do que elas vivenciaram ali. Claro que a gente não pode dizer quem são, mas são jovens que teriam ido para a festa que aconteceu na Shed e, na sequência, teriam ido para o after. Que há também, inclusive, até aquela discussão, teve convite para after, não teve convite para after. É tudo uma briga ali, porque parte das pessoas dizem que teve um convite por parte da Alana, depois, não, eu não quero mais que ninguém vá para casa. E parte das pessoas ainda dizem que a Alana ficou brava, inclusive, com essa situação quando as pessoas chegaram na casa dela sem convite. Então, é tudo isso que elas esclarecem. Lucas. Perfeitamente. Muito obrigado, Dani Sevieri. Essas testemunhas, então, já ficou bem explicado pela Dani, que sabe tudo do direito, sabe tudo do jornalismo, mas para quem não sabe, esse é o nosso jornalismo investigativo. Ela é formada em direito também, tem treinamento e por isso está lá para trazer todas essas informações. Essas testemunhas sigilosas estavam lá na festa, estavam na casa de Juninho Riqueza, Juninho Play, como alguns chamavam, Edson Brites, que hoje está respondendo pelo homicídio triplamente qualificado, começa a responder, né? É o início do último capítulo de um dos casos mais emblemáticos da história da nossa segurança pública, que marcou a minha história, que marcou a história de todo o nosso jornalismo aqui na Rede Massa. Portanto, a gente vai estar lá até o fim.